Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar um set de fotografia, não fosse isto um canal sobre a fotografia, mas ligeiramente diferente, pelo menos do meu habitual, porque este set vai ser todo a preto e branco. Não é algo que eu costumo fazer, mas já vos vou explicar porque é que eu fiz, a minha lógica por trás disto e bem-vindos aos salineiros das Salinas de Rio Maior. E antes de começarmos com esta coisa toda, intro. Porquê é que eu fiz o set que eu vos vou mostrar todo a preto e branco? Salineiros, ou uma palavra que eu agora não me lembro, mas que vou pôr aqui escrito, é um trabalho de há muitos anos, é um trabalho muito duro, é um trabalho que eu acho que fica bem representado a preto e branco, porque, lá está, vem de há muitos anos e é uma coisa antiga e ainda tem muito, ou seja, até podia ter mais trabalho mecânico, se calhar. Eu não percebo nada de ser salineiro, atenção, só estou a dizer pelo que vejo, mas que é uma coisa que ainda é muito feita à mão e é uma coisa muito dura. E então eu achei que aqui, isto só para vos explicar porque é que é preto e branco, além de ser uma coisa antiga, eu achei, ok, se calhar fazemos a preto e branco. E eu acho que quando as fotos são a preto e branco, a história, o conteúdo, não é? Tem que ser mais forte ainda, não é? Ou seja, não há as corzinhas para distrair. E então eu acho que as fotos, quando são a preto e branco, têm mesmo que contar uma história, não há volta a dar. Portanto, aqui, como cada foto, cada imagem conta uma história, não é? Como mostra algo a acontecer, eu achei que, ok, preto e branco é perfeito e vamos fazer este set completamente a preto e branco. Eu fotografo sempre a cores, ou seja, no local eu fotografo a cores, tiro os RAWs a cores e edito sempre a preto e branco, obviamente. Eu sei que há máquinas que têm sensores a preto e branco e tudo mais. Eu acho que não vale a pena, até porque eu prefiro definir, digamos, os settings do meu preto e branco. O meu preto e branco não é igual ao teu preto e branco, ou ao preto e branco dele e ao preto e branco dela. Se vocês já perceberem alguma coisa de edição, sabem do que é que eu estou a falar. E quando passam uma foto para preto e branco, um exemplo muito rápido, ali atrás temos verde e eu posso com um slider escolher se o verde é escuro ou claro. Portanto, a combinação destas cores todas, escolhendo se é escuro ou claro, faz, neste caso, o meu preto e branco. Então vamos passar à primeira foto. Temos aqui o pessoal, isto se calhar a descrição das fotos vai ser todas a mesma, mas pronto. Primeira foto, temos aqui o pessoal, vários pessoal a apanhar o sal, não é? Com os carrinhos de mão, com as pás, etc, etc, etc. Eu não quero estar aqui a usar termos incorretos, mas lá está, eu não percebo nada, só fui retratar aquilo que via, portanto, pronto. Antes de mais, estas fotos foram tiradas com uma 70-300, em que foi grande parte do trabalho feito a 300mm para poder comprimir a imagem. Vocês sabem, quanto mais zoom tiverem, mais comprime a imagem. Portanto, eu preferi estar a fotografar de mais longe e comprimir mais a imagem. Depois fui mais perto, obviamente, mas continuei a tentar estar o máximo possível perto dos 300mm. Escolhi assim. Não tenho outra razão, era para comprimir a imagem, portanto quem não gostar, xarel. Primeira imagem então, estão aqui o pessoal, vê-se aqui várias pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pelo menos, aqui a apanhar o sal, num dia muito quente, e ainda virão dias piores, com certeza tenho alguma pena deste pessoal, e ali no meio, com os carrinhos, aqueles montes brancos já são sal, não é farinha. Portanto, já tem ali muito trabalho feito e não há assim mais grande coisa a dizer. Segunda foto, aqui vê-se de mais perto dois homens aqui. Lá está, eu vou usar termos, eu não quero que se perceberem da coisa, não quero que isto chateie ninguém. Isto é só para eu conseguir explicar a foto, porque eu não sei os termos. Estão aqui a raspar o sal com a pá e pronto, é um bocadinho isso. Vê-se ali o sujeito e outro que está de costas, um grande monte de sal, mais uns montinhos de sal
que vê-se o reflexo porque aquilo tem uma camada fina de água, portanto reflete bastante o que estamos a ver, fica uma coisa bem engraçada e como podem ver é assim toda uma atmosfera bastante antiquada, ou seja, não é muito mecanizada nem nada disso. Aliás, assim em termos de máquinas eu acho que eles só têm uma, penso eu, ou melhor, têm várias, mas é sempre a mesma coisa e eu não sei bem para o que é que serve. Eu pelo menos não vi a funcionar, portanto é tudo feito à mão e aqui eu quis passar um bocadinho a dificuldade, entre aspas, de ser salineiro. Portanto, é um bocadinho por isso também que eu quis que as pessoas se focassem no conteúdo da imagem e não se as cores são bonitas ou não, daí eliminar as cores, é preto e branco, acabou-se a conversa e vamos passar à próxima foto. Aqui temos os mesmos dois senhores da foto anterior, mas num ângulo ligeiramente diferente e os dois de frente para mim, ótimo, e a raspar o sal do chão. Passa ali um tubo com água e eles regam muito os sítios onde eles estão. Isto tem tudo uma técnica que eu gostava de saber, mas eu sou fotógrafo, não sou salineiro, portanto não as sei explicar. Foram-me explicadas, mas a minha memória é pior que um peixe, portanto não sei. Mas dá fotos muito interessantes, especialmente a preto e branco neste caso, porque eu acho que mostra a vida dura que este pessoal leva, não é? Estar ali mesmo à chapa do sol, que é quando o sol está a secar as salinas, digamos assim, e está a tirar água, ou melhor, está a evaporar a água para deixar o sal. Portanto, eles trabalham nas piores condições possíveis, é quando eles podem efetivamente fazer o melhor trabalho. Próxima foto, aqui temos só um senhor, um rapaz, não dá para perceber muito bem as feições, a escavar também o sal, ou a raspar o sal, digamos assim, e já se vê ali alguns montinhos atrás, um monte grande, os carrinhos de mão, etc. Aproveito para dizer nesta foto que nota-se melhor, eu espero que o YouTube depois não comprime isto tudo, mas que eu aproveitei para, já que queria fazer uma coisa com um aspecto vintage, o que é que eu faço sempre? Há duas coisas, além do preto e branco, que eu faço sempre, que é o que se chama Crush the Blacks, ou seja, vocês vão à vossa S-Curve e o pontinho que está nos blacks, ou seja, o pontinho mais à esquerda e em baixo, vocês puxam-no para cima e deixam de ter preto na foto, ou seja, tudo o que é preto passa a ser cinzento escuro. Depende até onde é que vocês puxam, obviamente, não é? Mas eu gosto de não ter preto, porque as máquinas antigas, pelo menos na minha mente, não tinham preto, ou pelo menos a foto que saía não tinha preto, tinha sim um cinzento bastante escuro. E depois, mesmo estando um dia de sol, eu tendo que fotografar a uma velocidade bastante alta, porque neste dia estava imensa luz, aproveitei sempre para adicionar aqui um bocadinho de grain, noise, chamem-lhe o que quiserem, que eu acho que dá um toque assim mais retro às fotos, ajuda a puxar para tempos mais antigos. Agora as máquinas novas, o noise é quase ou é mesmo irrelevante, mas na altura era o que havia, portanto as fotos saíam com noise e saíam muito bem, porque eu acho que dá um toque especial até à fotografia. Mas pronto, são duas coisas que eu faço sempre e aproveitei esta foto para dizer, porque eu acho que se nota que é levantar ou crush the blacks e adicionar o noise, grain, chamem-lhe o que quiserem. São duas coisas que eu faço sempre, esta foto inclusive. Vamos passar à próxima foto. Aqui vemos um senhor a ir embora ou a ir buscar qualquer coisa, ou porque estava a trabalhar, portanto iria voltar com certeza. E aqui gostei especialmente do detalhe de ver-se o ambiente todo, não é? Eu não sei como é que se chama, mas eu vou chamar as salinas, que eles já passaram previamente, e vê-se ele a pisar uma em que está com água, portanto vê-se o splash a sair da bota. Mais uma vez, eu espero que o YouTube não comprime isto demais. E então gosto da atmosfera, gosto de vê-lo a ir embora, gosto que isto seja tudo assim meio... não esteja assim tudo perfeito, ou seja, aqueles murinhos que dividem as coisas não sejam todos perfeitos, porque isto é uma coisa muito manual. Portanto, eu até gosto de ver, está ali um atrás que se conseguirem ver ali mais ou menos a meio, que é dividido por madeira e não por muro, e eu acho isso tudo que cria uma atmosfera especial, digamos assim, não é? E acho que fica muito interessante de ver estas fotos sem cor, não é?
até porque eu vou-vos contar, tipo, o chão todo é um amarelo bastante forte, não sei se é para refletir mais o sol e secar mais depressa, não faço ideia, mas sei que é um amarelo bastante forte. E depois as pessoas também estavam vestidas com cores e não sei o quê, e depois havia as cores em background, portanto havia aqui muita cor. É uma das razões que eu resolvi removê-la e deixar que basicamente a história da imagem fale por si. Próxima foto, temos aqui 2 homens a descarregar e um lá atrás a andar, e temos aqui estes à frente a descarregar, que foi o meu sujeito desta foto, para um monte que já estava bastante grande, e vê-se a dureza na cara das pessoas de já estar ali se calhar há várias horas com o sol. Se não me engano, neste dia fora das salinas estava, eu digo fora da parte onde eles estão a trabalhar, o carro marcava 32, portanto nas salinas estaria mais alto com certeza. Porquê? Sol por cima, bate na água, reflete, portanto as pessoas que estão lá no meio devem sentir uns 30 e muitos 40, portanto não é fácil de todo andar ali. E eu digo isto um pouco por experiência. Houve um dos trabalhos, não este da fotografia, mas que fizemos lá no meio, e o dia não estava assim tão quente, estava quente, mas não estava assim tão quente, e é duro, e só lá tive 5 minutos, portanto, mas dá para notar a diferença de estar a ver de fora e estar lá dentro a trabalhar. Não é fácil, e o sol também é muito, muito, muito refletivo, portanto não é fácil de todo. Próxima foto, aqui temos mais pessoal a trabalhar, não há assim grande coisa a dizer especial sobre esta imagem, é mais retratar o dia-a-dia, ou pelo menos este dia deste pessoal, muito, muito complicado, o pessoal todo cheio de chapéus, máscaras, bem vestido, com as galochas, não sei o quê, para se protegerem o máximo possível dos efeitos do sal e do sol, sal-sol, E aqui é uma dessas fotos que eu acho que mostra bem isso. Pronto, não é assim a melhor foto do mundo, mas também eu acho que pelo menos passa a ideia que eu queria passar, portanto, para mim é um hito. Próxima foto, aqui já não é tanto as pessoas, mas é o trabalho que as pessoas já fizeram. Portanto, vemos aqui os montes de sal que já foram tirados, quilos, se calhar toneladas que estão aqui nesta foto. Estes montes são muito grandes, especialmente este segundo e ali um mais para o meio, são muito, muito, muito grandes. E depois vê-se lá ao fundo, que eu tentei escurecer um bocadão, a vila, mas vê-se aqui o que eu quis focar mesmo foi os montes de sal que já tinham sido retirados. É algo que deixa a pensar. Este pessoal já andou ali várias horas a levar com o sol nos costados, portanto não é fácil. Próxima foto e última, quis tirar uma foto geral, apanhar o máximo de pessoas possível e apanhar o máximo de cenas diferentes possível. Portanto, aqui temos pessoas que estão a raspar, temos pessoas que estão a regar, sim, porque ele é regado. Temos aqui à frente, meio desfocado, uma mangueira que está a mandar água. Temos aqui à frente também 2 montes de sal grandes, depois temos os montes de sal mais pequeninos porque ainda estão a ser trabalhados, depois temos aqui cabos a passar e coisas ao alto que eu não sei para que é que servem, tipo uns postes de madeira, etc, etc, etc. Eu podia muito bem nestas fotos, e honestamente ainda fiz, não vou aqui mentir, eu gosto de fazer e ver se fica melhor ou não, tirar os cabos e tirar aqui certas coisas que eu acho que fotograficamente me diz assim, olha, vais tirar este cabo porque isto não fica aqui bem. Eu tirei, mas achei que nestas fotos iria remover da atmosfera toda que se vive nas salinas, e achei que ficava mais pobre do que propriamente mais rico. Normalmente a gente tira para ficar com uma foto mais clean, mas o ambiente das salinas não é um ambiente clean, é um ambiente com muita coisa a acontecer, muita gente a trabalhar, muito equipamento. Portanto, eu achei que para efeitos de contar a história, que era isso que eu aqui queria, ia deixar tudo, ou seja, não removi nada, nenhuma destas fotografias. A inteligência artificial aqui não foi chamada ao barulho. Portanto, isto são as fotos dos salineiros ou de Rio Maior. Pessoal impressionante que trabalha ali com umas dificuldades bastante grandes. Não são só os de Rio Maior, obviamente, são todos
por esse país fora, mas os do Rio Maior foi aqueles que eu fotografei, portanto são aqueles que eu estou aqui a elogiar. E pronto, estas fotos por acaso não é por acaso, mas por acaso, o português é assim uma língua estranha, não é? Por acaso estão todas no meu portfólio, portanto não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, estão lá estas fotos todas. Eu não tirei mais do que estas que vos mostrei, por acaso, neste caso, não tirei assim muitas, porque ou melhor, tirei mais, mas não as escolhi, mas achei que estas representavam bem o que é ser um salineiro e então optei por não fazer mais fotos só por fazer fotos. Portanto, mantive um número baixo de fotografia, ou número baixo de fotografias, mas que representassem bem a arte de ser salineiro. Portanto, é isso. Não se esqueçam de visitar o meu site, likes, subscribes e essas coisas todas. E se puderem, deem um salto a Rio Maior. Pá, é muito engraçado. Vão até às Salinas, aquela zona é muito, muito interessante. E estamos conversados, não é? Obrigado e até à próxima.